Olá, queridos, muy buenos días. Que Dios me los bendiga a todos ustedes. Que la unción del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Y guarda siempre estos mensajes de reflexiones. Y siempre se recuerda, usted puede. Deus está com você. Você pode todas as coisas. Não se desanime, não tire a toalha, porque Deus, Ele tem planos. E os planos de Deus não se frustram, não caem por el piso. Assim que levanta a cabeça, porque Deus está com você. Tenha um feliz dia. E vamos então dar sequência ao seminário virtual. E hoje vamos falar um pouquinho sobre um personagem que sempre se habla e às vezes há um confronto ou uma polêmica E é sobre esse personagem que falaremos hoje. Veja que esse personagem aparece como exemplo no livro de Hechos de los Apóstoles. É o salmista David. Vamos ler. Hoje damos sequência ao seminário. Hechos de los Apóstoles, parte 5. Ok? Capítulo 13. Versículo 22, 23 e 24. Vamos ler esses três versículos. Hechos capítulo 13, versículo 22, 23 e 24. Ok? Vamos dar então sequência a esta leitura. E quitado, observa, e quitado aquele, um outro rei, levantou-lhes por rei a Davi. Quem era Davi? El que dio também testemunho dizendo: e hallado a Davi, hijo de Jessé. Observa, varão conforme a mi coração, el cual hará todo lo que yo quiero. De la simiente de este, Dios, conforme a la promessa, levantou a Jesus por Salvador a Israel. E predicando Juan delante de la faz de su venida, el bautismo de arrepentimiento, observa bem, a todo el pueblo de Israel. Observa bem, vou volver a ler. Levantou-lhes por rei a Davi, el que dio também testemunho, dizendo: e hallado a Davi, hijo de Jessé, varão conforme a mi coração, el cual hará todo lo que eu quero. Vamos observar esse versículo para que você veja, meu amigo, como deve ser um pastor, um homem de Deus, uma pessoa usada por Deus. Como devemos ser nós outros de uma maneira general? Deus levantou al rei Davi. Mas quem era este rei Davi? A Bíblia menciona aí que era um homem que o próprio Deus deu testemunho sobre ele. Hablou bem dele. Deus dijo o seguinte: e hallado a Davi, hijo de Jessé, varão
conforme mi coração. Eu quero explicar-lhes a vocês a expressão coração em la Bíblia. Quando a Bíblia habla segundo mi coração, não quer dizer emoções, não quer dizer sentimentos, não quer dizer este órgão que hace fluir la sangre em nosso corpo. Não existe coração que guardamos ao lado esquerdo del pecho. Não existe coração que Deus está falando. Entenda-lo. Deus está falando de outro coração. Observa, Deus agiu a Davi segundo o coração de ele. Que é o coração para os cristianos? O coração para os cristianos são os pensamentos. É decir, Davi pensava como Deus. Davi queria o mesmo que Deus. Às vezes Deus, ele quer uma coisa e você quer outra. Aí não funciona. E não se equivoque. Aunque lo que você queira seja lo contrário de lo que Deus quer, escute lo que te digo. Sigue lo que Deus quer. Porque você verá que amanhã ou passado amanhã, isto que Deus queria é o correto para você. Eu não sei se você consegue entender-me. Eu não sei se você consegue entender-me. É muito importante isto. Nós outros devemos ser segundo o coração de Deus. Nós outros devemos pensar como Deus. Coração é mente de um cristiano. Coração é pensamento. Ok? Segundo o coração, el qual hará todo lo que eu quero. É decir, óbvio, Deus tinha a certeza que o que Davi pensava era o mesmo que ele pensava. Então, é claro que ele ia fazer todo o que agradava a Deus, todo o que Deus queria. É sencillo, une as coisas. Primeiro você pensa, depois você hace. Ou não é assim? Nadie hace, toma nenhuma decisão sem pensar. Há um que diz, eu tomei essa decisão sem pensar. Não, você lo pensou. Pode ser que pensou por pouco tempo, deveria pensá-lo mais. Mas quando você toma uma atitude, você lo pensou. Por exemplo, eu vou tomar-me um café. Primeiro você toma ou primeiro você pensa? Claro que primeiro você pensa no café e depois você vai tomá-lo. Vou comprar-me um carro. Primeiro você pensa no carro, depois você compra. E por aí sigue. Se nós outros tivéssemos o pensamento que Deus tem, tudo o que nós outros hiciéramos iria agradar a Deus. Com certeza iria agradar a Deus. E assim era Davi. E mira uma outra coisa importante que vocês de repente não sabem. De repente vocês não sabem. De onde salió Jesus? Jesus salió de Davi. De la tribo de Davi nasceu Jesus. O bispo, eu não creio em isto não. Você não crê porque você não conhece de repente a Bíblia. Como há pastores que não creem nisso, não sabem de isto. Vê aí o versículo 23, que diz aí? De la simiente de este, de la simiente de quem? De Davi. Que é simiente? Simiente é lo que será amanhã um árbol para dar-nos fruto. Então, Davi, ele era la simiente de Davi, de linaje de Davi, nasceu Jesus. Eu não estou dizendo que Jesus é filho de Davi, compreenda.
Estou dizendo que Jesus nasceu do linaje de Davi. Depois de muitos anos, nasceu um homem chamado José, se casou com uma mulher chamada Maria, e tiveram um filho, que puseram o nome de Jesus, ponto. De onde vino este Jesus? Ele vino da simiente de Davi. Vê como é importante quando você pensa igual que Deus. É óbvio que às vezes você quer uma coisa e você habla com o obispo, habla comigo, ou habla com o pastor Leandro aí em Panamá, e você de repente disse: uau, eu quisiera, pastor Leandro, eu quisiera o bispo Roberto, eu estava pensando em casar-me com tal pessoa. E nós outros, guiados por Deus, não é por nós outros mesmos. Nós outros pesamos em la balança e te decimos: mira, não é uma boa decisão para você isso. Sinceramente, não é uma boa decisão. Aí a impressão que dá é que o obispo, que o pastor, está em contra de sua vontade. Mas não é isso, queridos, não é isso. É que Deus já nos mostra que isto não terminará bem amanhã. Eu não sei se me entendes. Não é o desejo de Deus o desejo de Deus não era isso para você, pelo menos no momento não é. E muitas vezes não sabemos respeitar o pensamento de Deus. E sabe qual é a resposta que damos? É uma resposta bem mal criada. Muitas vezes decimos: a vida é minha e eu vou fazê-lo. Assim de sencillo. A vida é minha e eu vou fazê-lo. E as coisas não funcionam assim. Realmente a vida é sua. Você faz o que você queira. Mas o conselho do homem de Deus é justamente a vontade de Deus para você. Claro, quando esse está em comunhão com Deus. Me entende? Vê que coisa interessante, el 24 para que terminemos. El 23. De la simiente de este, Deus, conforme a la promessa, levantou a quem? A Jesus por Salvador a Israel. Predicando Juan, delante de la faz de sua venida, el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Que maravilha, que maravilha, quantas coisas importantes aprendemos aí, hasta o versículo 24, mira quantas coisas importantes. Primeiro, Deus levantou a um rei chamado Davi, de este rei salia Jesus. Por que eu estou lhe falando isso? Porque vamos começar a falar sobre esse tema depois. De este homem chamado Davi, de este linaje, desta tribo, que por señal era a tribo de Judá, desta tribo salió Jesus. E para que salió Jesus? Como diz a Bíblia, como Salvador a Israel. Que glorioso, verdade? Que glorioso! Há muita coisa para aprender, todavia. Meu amigo e minha amiga, estamos chegando ao final desse seminário, pero te invitamos a que hoje participe em nossa igreja em Panamá, acá em Porto Rico. Estamos realizando o seminário do Espírito Santo. É algo incrível e hoje vamos começar uma etapa nova, bueníssima. Se chama El Cristiano e el Espejo. Será tremendo esse seminário. Nós outros vamos, com a graça e com a direção de Deus, mostrar-lhe a você, de uma maneira bem sencilla, que és um verdadeiro cristiano. Como?
usando como exemplo um espelho. Deus me los bendiga a todos ustedes. Será hasta mañana com a palavra de Deus. Bendiciones a todos.